tarde! Estamos começando mais um talk show comigo, Agatha Vitória, para você que está aí ligadinho na TV Alegria. E hoje iremos falar sobre um universo que encanta e inspira, mas que também traz muitos desafios, o mundo da moda. As passarelas brilham, os flashes iluminam sonhos e muitas pessoas crescem imaginando como deve ser a vida de uma modelo famosa. A moda inspira estilos, atitudes e autoestima, trazendo referências de modelos consagradas que abriram caminhos e mostraram que é possível chegar lá com talento e dedicação. Mas por trás de toda essa beleza existe um outro lado que quase ninguém vê. Existe a pressão pelo corpo perfeito, pela vida perfeita e pelo sorriso sempre pronto. Existe a cobrança constante, as comparações e a exposição intensa nas redes sociais, onde tudo parece impecável, mas nem sempre é real. Em um mundo conectado, aprender a lidar com expectativas, críticas e julgamentos se torna um dos maiores desafios, principalmente para quem começa cedo nessa carreira. Hoje vamos conversar sobre sonhos, inspirações, desafios, autoestima e verdade. Vamos falar sobre moda, mas também sobre pessoas, sentimentos e escolhas. E para esse papo tão necessário, temos uma convidada muito especial que já vive essa realidade e tem muito a compartilhar com a gente. Seja bem-vinda, Cauane! Olá, pessoal! Muito prazer, me chamo Cauane. Para quem não sabe, a Cauane ela é modelo e atriz. Sim. Então, vamos às perguntas. Para começar, Cauane, conta pra gente, quem é você fora das passarelas? Bom, eu sempre fui uma menina muito dedicada, independente do que eu gosto de seguir, né? Eu sempre amei as passarelas, modelar, sempre amei atuar, sempre amei TV. Esse meio artístico, como a Agatha disse, já comecei desde pequenininha e sempre tive apoio profissional dos meus pais. Sempre fui muito dedicada e focada a seguir meus objetivos. A Cauane ela é bem focada em tudo que ela faz. E com quantos anos você percebeu que queria seguir essa carreira, Cauane? Bom, desde pequenininha já, assim, quando eu tinha 4 anos de idade, meus pais já me colocaram. Eu não tinha muita noção do que era, do que eu estava fazendo, mas com meus 10 anos de idade, quando eu fui crescendo mais, eu fui descobrindo que isso era realmente o que eu gostava. Então, assim, meus pais só me colocaram no meio e eu realmente fui me descobrindo ali. Pois é, gente, no meio dos bastidores, a gente conversando. Pra quem não sabe, a Cauane é minha amiga de alguns anos aí. E ela tava muito nervosa sobre as perguntas. E eu falei, calma, na hora você vai descobrir. Ela falou assim, mas parando pra pensar, com quantos anos que eu comecei essa carreira mesmo? Porque desde que eu me conheço por gente, eu faço e minha mãe já me colocou. Enfim, vamos pra próxima pergunta. Você lembra do primeiro momento em que pensou, é isso que eu quero pra minha vida? Bom, no primeiro momento, eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a fazer os cursos, que eu fazia todo dia eu fazia curso no shopping, a gente fazia exame de passarela, essas coisas, fazendo testes. E ali eu realmente olhei e falei, é isso que eu quero, vou me profissionalizar nisso, vou crescer nessa área. Exatamente. E como que foi o seu primeiro contato com o mundo da moda? Como eu havia dito, foi fazendo esses cursos. Após eu ter entrado para uma agência de modelo, eles me indicaram cursos de passarela, de modelagem. E aí foi o meu primeiro contato, onde eu realmente percebi que era aquilo. Cauane, e responde pra gente, como que você sentiu na frente das câmeras? Como que você sentiu? Qual foi a sua emoção? Bom, no início a gente trava, né? Mas depois a gente vai ficando mais desenvolta, a gente vai percebendo e acostumando com a câmera e com esse contato que a gente tem mesmo. Entendi. E alguém te incentivou no início dessa carreira ou foi um sonho que nasceu só de você? Os meus pais sempre me apoiaram, independente do meu sonho, eles sempre deixaram bem claro. E quando eles me colocaram para fazer book de foto, para fazer esses cursos, eu realmente descobri que era aquilo e eu virei para minha mãe e falei, mãe, é isso, eu quero continuar, é isso que eu quero para minha vida. Entendi. Mas como é que funcionava entre a sua família? Sempre foi um apoio total? Como é que funcionava assim essa rotina dentro da família? Sempre teve um apoio,
tanto da parte dos meus pais, quanto da parte dos meus avós, minha tia, a família em geral. Sempre falavam, quando você ficar famosa, você lembra de mim. E sempre me apoiaram mesmo, independente do meu sonho, sempre foi isso, sempre me apoiaram. É muito boa essa sensação, porque pra quem segue sozinho, tem essa luta diária, porque a gente sabe como é que funciona a pressão e tudo mais, precisa muito de apoio. E quem não tem, é muito triste essa caminhada, né? Sim, mas as pessoas que não têm esse apoio, gente, não desistam dos seus sonhos, tá? Exatamente. E como que foi dar os seus primeiros passos para uma carreira tão disputada? Porque, como eu disse, né, uma pressão, é realmente muito disputado, tem todo um padrão, é muito selecionado. Como é que foi? Eu sempre fui bem decidida, então acho que isso me ajudou a não desistir, independente dos desafios que aparecessem. Quando eu coloco algo na cabeça, é bem difícil tirar. Então, é isso. Entendi. E já aproveitando, você sentiu medo, insegurança, né, nesse primeiro contato e durante a sua carreira toda? Você sentiu um friozinho na barriga, uma insegurança? Como é que foi? Não tem como não sentir, né, gente? Tem hora que a gente pensa, será que é realmente isso que eu quero? Mas com o passar do tempo, eu vou descobrindo que sim, é isso que eu gosto, eu amo fazer e eu tenho que insistir e correr atrás daquilo que eu quero. Entendi. E vamos para a próxima pergunta. O que mais te motivou a continuar mesmo diante de todos esses desafios, Kawane? Bom, eu acho que o amor pela área mesmo, sempre gostei dessa parte da comunicação, sempre gostei de aparecer, estar na frente das câmeras. E eu acho que é isso que me motiva, meus pais também, como eu disse, a minha família, e o amor que eu tenho pela essa área. Sim. Só quem tá na frente das câmeras, só quem tem todo esse amor, sabe como que funciona. É indescritível. Eu falo Sim. isso porque a gente tá nesse mesmo ramo, nessa mesma experiência. E como que você se preparou para entrar nesse meio tão exigente? Bom, sempre me disseram que eu tinha perfil e que eu tinha muita desenvoltura na frente das câmeras, sempre me falaram isso. E eu sempre procurei fazer cursos como fonoaudióloga, eu sempre procurei fazer cursos de passarela, fazia workshops, vários cursos para estar sempre preparada, porque eu digo que um artista ele tem que ser completo, ele tem que saber fazer várias coisas, ele tem que ter vários hobbies. E é isso, sempre procurei me preparar. Entendi. E, gente, uma curiosidade sobre a Kawane, porque eu não me aguento, ela é minha amiga, eu tenho que contar as coisas, né? A Kawane, ela nasceu na Bahia. E ela tinha todo um sotaque, e aí ela fez aula... Qual que é o nome da aula? Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Gente, uma palavra difícil. Ela fez essa aula para poder se profissionalizar na fala e perder um pouco do sotaque, infelizmente. Porque, gente, eu amo sotaque baiano. Kawane, e como que foi o processo de montar o seu primeiro book? Como eu disse, eu era bem pequenininha, eu tinha 4 anos de idade, então, gente, eu não tinha nem noção do que eu tava fazendo. Mas eu sempre fui muito desenvolta, sempre fazia as poses, as fotos, assim, sempre fui bem solta. Eu fiz meu primeiro book foi com 4 anos de idade. Depois, ao longo do tempo, que eu fui crescendo, entendendo realmente, estudando poses, sabendo como fazer mesmo. Mas foi muito bom, gente, foi muito legal. E já puxando também, né, dessa pergunta, você se lembra da sua primeira sessão de fotos? Se você não se lembrar, né, por você ser muito pequena, fala, assim, da sensação que você teve, o que te marcou, quando você teve uma ideia, assim. O que me marcou foi a segurança que a equipe toda passou pra mim. A câmera, todo mundo me deixou bem à vontade quando eu fui fazer. Todo mundo falou, fica tranquila, faz assim, faz tal pose. Então, assim, essa segurança que eles me passaram, acho que realmente me ajudou bastante. Inclusive, sou muito grata. Ai, que bom. É muito bom quando você tá num ambiente que você se sente confortável, né? Que é acolhedor. Sim. E no início, como que você aprendeu as poses e as expressões? Bom, as poses sempre, assim, foram... Com o passar do tempo, fui aprendendo, mas no início mesmo, quando eu era pequenininha, eles sempre me mostravam. Eles falavam, faz tal pose, faz de um jeito, coloca a mão no cabelo, coloca a mão na cintura. Eles sempre instruíram O a básico gente. de sempre. Sim, eles sempre instruíram.
Foi isso. Entendi. E como que você se prepara antes de um ensaio fotográfico? Bom, antes do ensaio fotográfico, eu bebo uma água, né, gente? Hidratar? Sim, eles sempre colocam, eles montam os looks, passam pra gente, eles fazem a nossa maquiagem, arrumam o nosso cabelo. E aí eu só fico ali pronta, esperando eles começarem. Entendi. E puxando desse ensaio fotográfico, tem algum tipo de foto que você mais gosta? Você fala, tipo, pose? Qualquer tipo de coisa, estilo de foto. Estilo de Eu foto. gosto de foto mais de perfil. Eu amo meu sorriso, eu gosto muito de foto que pega meu sorriso, meu cabelo. Eu gosto bastante desse Tem tipo de que foto. realçar essa beleza, né, gente? E o que um bom book precisa ter, na sua opinião? Bom, na minha opinião, tem que ter qualidade, né? As fotos, tem que ter bons looks, a maquiagem tem que estar adequada, porque nem sempre toda maquiagem que a gente faz está adequada, o cabelo também tem que estar adequado. E é isso, a qualidade mesmo do produto. Realmente. E como que você lida com orientações e correções durante as fotos? Porque assim, é uma grande dificuldade pra gente aceitar que a gente tá errando, porque é sempre Buscar a perfeição. Isso, queremos buscar a perfeição e estar sempre em primeiro lugar. Então, quando tem algum errinho, alguma coisa assim, a gente já fica, meu Deus. Como é que você lida com isso? Assim, todo final de gravação, de teste que eu fazia, sempre me diziam que eu seguia as instruções muito bem e isso sempre me tranquilizava após acabar. Mas eu sempre fui aberta, assim, a opiniões. Se eu estava errada, eu realmente falava como melhorar isso. Enfim, sempre buscava. Eu nunca tive problema com esse tipo de coisa. Assim, bom, tranquilo. amiga. Gente, me desculpem pela intimidade, mas eu tendo uma amiga como convidada, gente, eu não me seguro. E, Cauane, você se sente mais à vontade fotografando ou desfilando? Bom, eu acho que fotografando. Eu amo desfilar, não que eu não fique à vontade com isso, mas eu acho que eu tenho mais, não é gosto, mas Paixão. mais paixão. Não é essa palavra. Facilidade. Isso, mais facilidade na frente das câmeras do que na passarela. Porque assim, na passarela, né, gente, tem um monte de pessoas em volta. E às vezes um passo que você faz tá errado, uma mão, alguma coisa. Então, assim, foto, como eu sempre tive instruções e sempre fui mais próxima da câmera, sempre tive mais facilidade mesmo. Mas não que eu não goste de desfilar, porque eu amo. Qualquer detalhe conta, gente. E já teve algum ensaio que te tirou completamente da zona de conforto? Parando pra pensar, eu acho que não. Sempre foi tranquilo. Todos os ensaios, tanto ensaio de foto, ensaio de vídeo também, sempre foi tranquilo. Nunca teve isso. O quanto a prática e o treino fazem diferença nessa profissão? Gente, treinar é essencial, é muito importante que vocês se preparem antes, que vocês já vão com a cabeça ali, uma base, né, do que você vai fazer, mais ou menos. Independente se você estiver fazendo algum trabalho, é sempre importante que você fique treinando, procure cursos, sempre se especializar, procure amiga. cursos, se especialize, sempre se profissionalize, porque quando a oportunidade bater na sua porta, você vai estar pronto. Porque você já vai ter treinado, você vai saber como você vai fazer. Entendi. Gente, eu tô me segurando pra não rachar o bico da Cauane. Ai, calma. Ó, a gente tem que manter nossa profissionalidade, amiga. Como que foi a sua primeira vez desfilando numa passarela? Eu era bem novinha, foi assim, bem... foi uma sensação incrível, mas eu fiquei meio assustada de início. Muita gente, câmera, flash, todo mundo em volta, assim. E a passarela era grande, gente. Eu tinha que ir até o final, fazer pose e voltar. Mas eu fiquei assim, tranquila. Sempre fui muito desenvolta, então não foi um problema. Só que eu senti aquele frio na barriga, você fica meio ansioso, mas foi muito legal. E o que passa pela sua cabeça segundos antes de um trabalho, de uma sessão de fotos, de um desfile? O que passa na sua cabeça assim?
Eu sempre faço minha oração. Deus, por favor, que dê certo. Eu sempre peço a Deus que dê certo, né? Coloco na mão dele e vou. Fico muito animada também. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, gente. Então, minutos antes eu fico muito ansiosa, mas eu respiro fundo, conto até 5 e falo, eu consigo e vou. Pessoal, tem muitas pérolas dos bastidores. Enquanto estávamos organizando, né, as câmeras e tudo, a Kawane tava olhando com uma cara de paisagem pro chão. Pensando. Aí eu fiquei, amigo, o que aconteceu? Ela, não, é que eu tô pensando nas perguntas. A gente tem que estar preparado pra responder, né? E já puxando, como que é a sensação de estar sobre os olhares de um público e das câmeras? Bom, eu acho que a gente tem que sempre estar aberto a julgamentos, independente da área que a gente estiver e ainda mais na frente das câmeras e com pessoas em volta. Mas, como eu disse, eu sempre lidei muito bem com essa parte de críticas e opiniões. Então, assim, pra mim sempre foi tranquilo. E puxando essa parte, né, de lidar com... Esqueci, com os haters, com os comentários... como que você fica? Porque você falou que você sempre foi muito aberta, Sim. Mas como é que fica a sua cabeça? Como é que se passa? Como que você se prepara emocionalmente pra isso? Gente, minha cabeça sempre foi no lugar. Não, mas falando sério aqui agora, falando sério. Eu sempre fui, sempre tive muito apoio. Então, esses comentários nunca me afetaram, porque eu sempre tive uma família ali que me apoiava e falava, não liga pra esse tipo de comentário. Inveja. Sim, então assim, eu digo que meus pais me prepararam muito bem emocionalmente pra passar por esse tipo de comentário, essas coisas assim. Mas muito tranquilo, eu acho. Que bom. E o papo tá muito bom, mas vamos para um intervalo. Não saia daí.